Bem, primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade à Pets, que está me proporcionando estar aqui nessa conferência. É a minha primeira vez participando de uma conferência, então sou um cara novo aí no segmento. Vim trazer um pouquinho aqui para vocês, consumindo o API via HTTP Agent e utilizando a LLD Macro, voltado mais para a consulta de API, né, consumindo um API. Bem, fazer uma apresentação breve aqui de quem sou eu. Eu sou analista de sistemas sênior na Pets, com foco em observabilidade. Faço parte do squad de digital lá, então voltado para a parte do e-commerce. Tenho como hobby aí o kickbox. Eu acho que eu sempre falo que às vezes que eu sou um pouco fora da curva, sou um nerdão aí meio que me envolvo com tudo, com dança também, eu gosto de dança. Coleciono cards Pokémon agora, que é o novo hobby que apareceu. Enfim, brevemente foi isso e, como eu falei, trabalho na Pets. Bem, vou fazer um overview bem rapidinho mesmo, como eu já percebi que a questão do tempo é bem breve. Vamos trabalhar com Python, API REST, HTTP Agent, LD Macro e JSON. Pois bem, Python é uma linguagem de programação aí de fácil linguagem de trabalhar. Um dos motivos de eu estar usando o LD Macro para consumir as APIs, né, na Pets, foi por conta de timeouts e muitos problemas com conta de usar script para consumir API, que é via Python. O API REST, ok? Todo mundo sabe, enfim, é um modelo de arquitetura e não é uma linguagem, que a gente vai usar ela, e eu dou um exemplo bem breve logo à frente. Os tipos de requisições, né, é o método HTTP, que define o tipo de operação, né, que o servidor você vai buscar, o servidor vai enviar, ou você vai enviar para o servidor. Você tem que passar o header, em alguns casos, o caminho, né, passando a URI daquela API que você está consumindo, enfim, e a informação do corpo da requisição é opcional. Pois bem, é uma ilustração bem ridículazinha mesmo, mas como que funciona, né, a requisição com uma API? O usuário, enfim, vai fazer aquela requisição para a API processa essa informação, busca no servidor ou envia, ou enfim, o processador traz o resultado para a API e, resultadamente, entrega para o usuário final. Ok? São os métodos de requisição, né, do API REST. Então, a gente tem o GET, que é um método muito comum, utilizado para você solicitar, né, que o servidor envie algum retorno, seja, eu particularmente hoje lá no Digital, a gente acaba monitorando mais a parte do status code, né, então, para pegar a parte do microserviço, se ele está ativo ou não. Método POST, que é para você enviar dados de entrada para algum serviço, enfim, servidor. O método PUT, que atualiza os documentos, e o delete, o próprio nome dito. Pois bem, tem os códigos de resposta, que eu trouxe por conta que é o que eu monitoro hoje lá no Digital, na Pets. Então, eu pego ali a parte do código 200, status code 200, 201, se foi criado. Eu monitoro, por exemplo, o envio de mensageria acho que é o SNS, da AWS, então eu valido se aquele serviço de um parceiro ele está sendo enviado ou não. Então, esse é o retorno que me traz. Se não for isso, é alarme e a gente aciona o time responsável para atuar. Código 204, 400, 404, que, né, é o muito comum e o mais problemático aí, e o 500. Ok, o HTTP Agent, que é o tipo de item que a gente vai utilizar dentro dos ABICs, para fazer as requisições de consumir, né, as APIs dentro dos ABICs. Então, nós vamos estar usando esse agente. Aqui está um exemplo, infelizmente, não está legal o print, mas isso aqui foi pego da própria documentação das ABICs, que é uma consulta para ver a versão da API dos ABICs. Então, basicamente, tirei da documentação dos ABICs, está lá. O LLD Macro, que é o que a gente vai trabalhar. É uma descoberta, óbvio, de baixo nível. Eu trouxe só alguns métodos onde você pode usar, né, essas LLD Macros. Então, no nome do item, no parâmetro de chave, comunidade, no SNMP-ID. O que a gente vai usar vai ser como no header, que é onde a gente vai passar a variável ali para pegar os tokens de autenticação, para a gente conseguir usar ele de volta, porque em alguns casos, pelo menos lá acontecia muito, eles tinham que criar o script para gerar esse token, para depois ser utilizado no item dentro dos ABICs. Então, a ideia aqui é fazer tudo nativamente dentro dos ABICs. Então,
eu gero o token, que normalmente, assim, para a parte de segurança, são renovados a cada 3 horas, 24 horas, enfim, depende muito da gestão daquele lugar, daquela empresa, enfim, do serviço. E a gente faz isso de forma nativa. Então, eu tenho uma regra de descoberta que só vai consumir essa API para gerar o token a cada 3 horas, e eu crio os itens prototype em cima disso, usando esse mesmo token, que ele vai ficar se renovando automaticamente ali. Então, de forma nativa vai funcionar, e a gente vai ver isso na prática. O JSON, o formato compacto aí de padrão aberto e independente, bem, todo mundo já conhece, bem provável que trabalha, obviamente, é muito comum, leitura mais simples, ele tem um analisador, né, mais fácil, ele é tipado, enfim, e as grandes aí que utilizam, que é o Google, Facebook, Yahoo, Twitter. Bem, aqui basicamente ele é composto por 2 estruturas, é uma coleção de chave e valor, né, o objeto, e uma lista ordenada de valores, que é o array. Então, isso aí a gente vai ver também, se eu não me engano, eu tenho um exemplo, enfim, isso aqui é de um livro, tem as referências no final do slide, que depois eu vou passar, obviamente, que eu só peguei para dar uma ilustração de como que é um arquivo JSON. Um dos casos de uso, enfim, o ambiente lá era determinado, como eu falei, por scripts que eram executados dentro do Linux Server, fazendo as requisições das APIs, gerava o token, então tinha um script para gerar o token de autenticação, o script para fazer a coleta, enfim. O Zabbix basicamente não era tão utilizado lá. Eu que trouxe isso hoje para o time de digital lá, montei toda a estrutura, toda a topologia, está tudo em nuvem hoje, tudo integrado na AWS, usando o EC2, RDS, e chegou um caso de uso que foi de monitorar os parceiros da Pets. Com isso, a gente teria que consultar N tipos de consultas, como desse exemplo já, de saber se o envio dos e-mails estavam funcionais ou não, o carrinho mesmo daqueles parceiros estavam funcionais ou não, enfim, N coisas. E aí era o grande problema que acontecia, eles usavam como external script, gerava timeout a rodo e tinha muita dificuldade para monitorar de fato 100% essas aplicações. Então, vamos lá. O primeiro passo que deve ser feito é criar uma regra de descoberta. Como essa regra de descoberta é feita para gerar o token de autenticação? Então, aqui a gente vai criar o token de autenticação. Eu tenho que passar o nome, que é um parâmetro único, né, óbvio, é obrigatório. O tipo vai ser o HTTP Agent, como eu falei, que é o que a gente vai trabalhar. A URL da API, não está dando para ver, mas ali eu coloquei, óbvio, API exemplo, um nome bem, assim, aleatório para não passar, né, dados e informações, óbvio, interna da empresa, não tem por que eu passar aqui a URL. O método da requisição é o post. Coloquei um timeout ali de 3 segundos, que é uma requisição que eu vou fazer a cada 3 horas, a cada 24 horas, então não tem por que, eu não vou tomar timeout nisso. Passa ali o JSON, nesse caso eu tive que passar, que tem ali o usuário e senha, né, nesse caso, né, do token de autenticação, eu tinha que passar um usuário e senha para ter o retorno desse token, né, de autenticação. E o header, content type, que eu precisava que ele me retornasse como formato JSON, e aqui, é o mais importante, é a API key, que é a chave única, essa não se altera, que é onde eu gero esse token de autenticação. Então, esse caso aqui, óbvio que eu acabei de ouvir outros palestrantes aí, que a gente consegue, de outras formas, usar variáveis ali dentro para ocultar isso e não ficar exposto nos hábitos. Isso é uma coisa que eu vou levar hoje para Pets lá depois dessas palestras. E ali o tipo de status code que eu estou esperando dessa regra descoberta, que é o 200, obviamente. Pois bem, quando clicado em teste, todo mundo sabe que ali embaixo vai ter o botãozinho para você testar, eu vou testar a regra descoberta para ver o que ela vai me retornar. Então, ele vai me retornar no formato JSON, ali vai estar o Access Token e um tipo. Nesse caso, ele trouxe o Access Token e o tipo, que logo à frente eu vou explicar para vocês que a gente precisa de usar uma outra variável, né, que seja um valor, seja um número, o tipo, enfim, para usar na key, porque ela é única também, é meio que uma regra do item prototype para ser utilizado logo depois. Então, aqui eu simulei, obviamente, o Access Token para preservar a questão da segurança. Como verificado, obviamente, a gente acabou de ver, ele traz o Access Token e o tipo. Ainda assim, beleza, criando a regra de descoberta, o que acontece? Quando é gerado, vocês viram, ele é fechado como chaves ali, ele vem como objeto. Então, a gente tem que transformar ele num array para ele ser lido depois. Então, aqui tem um JSON, não sei se eu não botei. Mas, enfim, vocês vão ver depois, quando vocês pegarem o slide, vai estar escrito, vai ficar mais fácil de vocês lerem. Basicamente, é uma variável que você define ela como um array, ok?
Você tem o valor, você vai armazenar, ele vai passar o valor dele do formato JSON que você coletou para dentro desse array e fazer a transformação dele, que é o return ali, ele vai trazer como o array pronto. Conforme agora vocês estão vendo. Então, tem uma chave e eu tenho o objeto ali dentro do array, beleza? E aqui é o ponto que é onde a gente faz o armazenamento dessa consulta que a gente fez. Então, a gente tem a variável e tem o JSON path que a gente vai passar para armazenar. Então, o que eu preciso? Eu preciso armazenar o access token. Então, eu coloquei uma variável chamada token no LLD macro, passei o JSON path dela para armazenar o token e eu armazenei o tipo também, que a gente vai, mais à frente, vocês vão entender o porquê. Agora, temos agora a possibilidade de criar o item prototype, já que a gente já está coletando o token. Então, se a gente coleta o token, que é onde vai ser o método de autenticação que a gente vai usar para fazer novas requisições das APIs, da API, né? Não são vários, porque você vai ter um token para cada um. Você vai ter as keys dos protótipos de itens, sempre precisam conter uma LLD macro, porque é uma exigência. Esse é o ponto-chave onde eu falei. Então, por que eu guardei o tipo? Porque se eu usasse o access token na key, você está expondo o token que você precisa no item de monitoramento, não faz sentido. Então, a gente faz dessa forma. Então, eu pego o tipo, para jogar dentro do item, porque é uma exigência do item prototype. E aqui é onde a gente está criando o item. Basicamente, você vai passar o nome, o tipo do seu agente que você está utilizando. Obviamente que a gente está usando HTTP Agent. Eu vou passar aqui, eu particularmente às vezes defino se é um get, se é um post, eu passo isso dentro da própria key, e passo a variável do tipo. Se eu não passasse ela ali, ele não seria coletado, ele não usaria depois da minha macro no header que eu passei ali embaixo, como autenticação. E nesse header ele pede authorization, eu passo o campo do item ali como authorization e a variável. Então agora eu não estou precisando mais jogar manualmente o item de coleta da API ali de forma manual. Eu não preciso, porque eu já criei a regra de descoberta, já armazenei numa variável e eu vou utilizar ela agora para todos os itens que eu quiser. Aonde eu precisar usar esse access token, eu vou conseguir usando pela variável que eu coletei na regra de descoberta. Então, ali é um método get, né, porque eu peguei um exemplo bem simples que eu coloquei, que eu gostaria de saber o status do carrinho do parceiro. Então, basicamente, eu passei o URL, que é da API, onde você vai passar o URI ali, né, o caminho certinho daquela consulta que você está querendo fazer, e eu passei o token ali embaixo, no header. Pois bem, buscando o status code da requisição, como eu falei, né, eu estou buscando somente o status code. Eu não quero a resposta em JSON para depois tratar ela, enfim, não, eu só quero saber se ela está ativa ou não, se ela está funcional ou não. Então, o 200 para mim é o que importa, se não for 200, é alarme, vamos tentar entender, passo para o time responsável, DevOps, enfim. E aqui eu passo uma expressão regular, porque como eu só quero o número 200, lá atrás eu mostrei, né, alguns status code, não sei se vocês vão se recordar, porque eu passei um pouco rápido, ele aparece ali embaixo, 200, mas tem HTTP, 1/1, não sei o que lá, 200, aqui tem uma grande string ali para ser tratado. Então, eu só quero pegar o número 200. Então, eu passo aquela string, aquela expressão regular lá, somente para pegar o número 200. Mas, como assim ele vem como string, eu só faço a conversão agora para o número inteiro. Então, ali eu crio um JavaScript bem básico, criei uma variável, dei o parseint do valor coletado para ele transformar em número inteiro. Então, agora eu tenho o número e trato como valor, né, como número. Então, sei lá, para nível de consulta, relatório, enfim, eu acredito que é melhor. Bem, agora basta criar os itens. Aqui está a listagem bem extensa, alguns, né, de algumas APIs que eu já consultei dos parceiros da Pets. Então, basicamente, eu só comecei a criar os itens novamente, usando esse mesmo token e acabou, está tudo monitorado e de forma nativa dentro dos hábitos. Então, eu matei os scripts que tomavam timeout lá dentro do Linux, enfim. Conclusão. Já estou chegando no final. Acredito que eu estou até bem com a questão do tempo. Nessa apresentação, eu demonstrei como consumir, né, uma API em produção e monitorar N tipo de serviços, usando o LLD macro de forma nativa dentro dos ABICs. Obviamente, igual eu deixei ali, né, definir um intervalo de consulta da regra descoberta baseado nesse token que é renovado. Então, não coloca lá, sei lá, a cada minuto, ou a cada 5 minutos, que não faz sentido, já que é um token que vai se renovar em hora, porque ele tem uma validade, vai. Quem em nível de segurança vai
você vai ter essas informações com o time responsável de API, ou se for uma empresa contratada como API da Sensidia, enfim, entre outros. Então, varia muito do que você vai precisar em questão de tempo. Então, não faz sentido, em pouco tempo, ele ficar consumindo token, já que ele não vai mudar, né? Pois bem, como a gente tem um tempinho, isso aqui é um outro caso de uso é um extra mesmo, assim, talvez alguém já passou por isso ou não, enfim, é só vamos dizer assim, foi uma ideia que um amigo me ajudou, que eu estava numa situação que era o seguinte, eu estava consultando uma API da Asian, e a API só me retornava somente o Access Token, somente o Access Token. E eu fiquei, caraca, eu não posso passar isso na key, não faz sentido eu passar o Access Token na key. Lembra que eu falei que é obrigatório eu passar uma variável na chave, senão ele não vai fazer a leitura depois? Então, o que eu fiz? Eu fiz um scriptzinho junto com esse amigo, ele me ajudou, é básico, mas foi um amigo que me ajudou. Eu inseri um valor manualmente dentro da consulta. Então, aí essa regra de descoberta não foi via HTTP, né? Eu usei o external script, somente para gerar o token. Só que eu inseri dentro do JSON que me retorna um campo chamado origem, E eu coloquei, ali eu passo o nome da origem de onde que veio, vai ter um campo a mais ali, texto, e eu vou conseguir passar ele dentro da chave lá depois, posteriormente. Então, eu não fico expondo novamente o Access Token. Enfim, talvez sirva para alguém ou não, enfim, é só uma ideia que me ajudou e acredito que talvez possa ajudar mais alguém na comunidade. E aqui está o exemplo do token gerado com a origem aqui embaixo, que no caso, o JSON dessa requisição que eu fazia, ele não trazia nenhum outro campo, somente o token. Bem, é isso, eu espero que eu tenha agregado algum valor para a comunidade e para todos vocês, só um obrigado.